E se Gold Roger renascesse na Era de Luffy? Você já imaginou o que aconteceria se o lendário Rei dos Piratas, Gold Roger, voltasse à vida justamente na época de Luffy? Será que ele entraria para a tripulação do Chapéu de Palha e ajudaria o jovem pirata a conquistar seu sonho? Ou a presença de Roger mudaria completamente o destino do mundo, criando uma ameaça ainda maior? A história começaria no mesmo momento em que tudo mudou, o dia da execução do Rei dos Piratas. Assim como aconteceu originalmente, as lâminas atravessariam o corpo de Roger no palco de execução em Logtown. A multidão acreditaria que aquele era o fim do homem que encontrou o lendário One Piece e conquistou a Grand Line. Mas quando todos pensavam que Roger havia partido para sempre, algo impossível aconteceria. Seus olhos se abririam novamente. Sem entender o que estava acontecendo, Roger olharia ao redor e perceberia que ainda estava em Logtown. Porém, havia algo diferente. A cidade parecia igual, mas a sensação era completamente estranha. Confuso, Roger caminharia até algumas pessoas próximas e perguntaria o que estava acontecendo, mas a resposta deixaria ele ainda mais surpreso. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém reconhecia o homem que um dia foi considerado o maior pirata da história. Então Roger olharia para o próprio corpo e perceberia algo inacreditável. Ele havia voltado para sua juventude. Seu corpo estava novamente no auge, exatamente como nos seus melhores anos como pirata. Sem entender como aquilo era possível, Roger decidiria explorar a cidade. Depois de caminhar pelas ruas de Logtown, ele seguiria até um antigo bar que costumava frequentar e pediria uma bebida. O bartender observaria Roger atentamente. Havia algo naquele homem que parecia familiar. O rosto, a presença, o jeito de sorrir, mas ele não conseguia descobrir de onde conhecia aquela pessoa. Enquanto esperava sua bebida, Roger pegaria um jornal esquecido sobre o balcão. E no momento em que começasse a ler as notícias, ele não conseguiria segurar a risada, porque naquele instante ele perceberia uma coisa. Seu plano havia dado certo. Sua morte realmente havia iniciado a grande era dos piratas. Tudo que Roger desejava antes de morrer estava acontecendo. O mundo inteiro estava correndo atrás do maior tesouro já deixado na história, o One Piece. Mas naquele exato momento, a porta do bar se abriria. Um jovem garoto usando um chapéu de palha entraria no local. Roger imediatamente ficaria em silêncio. Aquele chapéu ele conhecia muito bem. Era praticamente idêntico ao chapéu que ele havia entregado ao seu antigo aprendiz, Shanks. Curioso para descobrir como aquele garoto havia conseguido aquele objeto tão importante, Roger decidiria segui-lo. E assim, o antigo rei dos piratas acompanharia Luffy até o mesmo palco onde sua própria execução havia acontecido. Ao chegar no palco de execução, Roger observaria em silêncio enquanto Luffy fazia exatamente o mesmo que ele havia feito anos atrás. O garoto de chapéu de palha subiria naquele lugar sem medo algum, mesmo sabendo que poderia acabar morto. Para qualquer outra pessoa, aquilo pareceria apenas uma atitude completamente irresponsável. Mas Roger enxergaria algo diferente. Ele reconheceria aquela coragem, aquela vontade de desafiar o impossível, aquele sorriso diante da própria morte. Era exatamente o tipo de espírito que ele esperava encontrar no próximo Rei dos Piratas. Por isso, Roger não conseguiria evitar um sorriso ao ver Luffy naquela situação. Mas sua expressão mudaria rapidamente quando Buggy capturasse o garoto. Vendo Luffy preso e prestes a ser executado, Roger observaria os companheiros do Chapéu de Palha tentando salvá-lo. Por alguns instantes, ele acreditaria que aquele garoto havia chegado ao fim, então começaria a se afastar. Porém, antes de ir embora, Roger ouviria algo que faria ele parar. Mesmo diante da morte, Luffy sorriria. O garoto aceitava seu destino sem demonstrar medo. Naquele momento, Roger se lembraria do próprio passado. E então, um raio cairia do céu, atingindo o palco de execução. A multidão ficaria em choque. Luffy havia sobrevivido. Roger entenderia imediatamente. O destino estava favorecendo aquele garoto. E como não poderia ser diferente, ele começaria a rir novamente. Aquela risada carregava a mesma energia de quando ele descobriu que sua morte havia iniciado uma nova era. Roger então caminharia até os membros da tripulação de Luffy e avisaria. Os marinheiros estavam chegando. Se eles quisessem escapar, precisariam agir rápido. No começo, Zoro e Sanji ficariam desconfiados. Afinal, aquele homem era apenas um estranho que apareceu do nada querendo ajudar. Mas quando vários soldados da marinha começassem a cercar a região, eles perceberiam que não tinham outra escolha. Eles seguiriam Roger. Enquanto todos corriam em direção ao Going Merry, uma motocicleta surgiria bloqueando o caminho. O homem que desceria dela era conhecido Smoker. O capitão da marinha exigiria que todos se rendessem imediatamente. Mas Luffy, como sempre, não pensaria duas vezes. Ele atacaria Smoker sem hesitar. O problema era que aquele inimigo estava em outro nível. Depois de ser derrotado facilmente pelo poder da fumaça, Luffy ficaria praticamente incapaz de continuar lutando. Observando a batalha, Roger perceberia algo importante. Smoker provavelmente era um usuário de logia.
Por isso, ele ordenaria que os Chapéus de Palha continuassem fugindo. Ele ficaria para trás. Ele e Luffy cuidariam daquele problema. Com a tripulação longe e Luffy quase inconsciente, Roger perceberia que aquela era a oportunidade perfeita. Finalmente poderia testar sua força novamente, sem ninguém observando, sem precisar esconder nada. Roger caminharia tranquilamente até Smoker. O capitão da marinha esperaria um ataque poderoso, mas Roger faria algo completamente diferente. Ele apenas colocaria as mãos nos ombros de Smoker, e com um simples movimento, arremessaria o marinheiro através de uma parede. O impacto faria todos ficarem completamente surpresos. Roger começaria a rir. Depois de tantos anos, ele ainda possuía a mesma força que tinha antes da sua morte. Seu corpo havia voltado, mas seu poder também. Então Roger ajudaria Luffy a se levantar e o levaria até o navio. Depois daquela demonstração absurda de força, Luffy chegaria a uma conclusão. Aquele homem era extremamente poderoso. E como sempre estava procurando pessoas fortes para sua tripulação, Luffy faria o que ninguém esperaria. Ele convidaria Roger para entrar no bando. Roger ficaria intrigado. Aquele garoto era realmente diferente. Além disso, ele precisava de uma forma de voltar para a Grand Line e encontrar seus antigos companheiros. Então ele aceitaria. O antigo rei dos piratas agora fazia parte da tripulação do Chapéu de Palha. Enquanto se aproximavam da Montanha Reversa, Luffy finalmente perguntaria: "Qual é o seu nome?" A pergunta deixaria todos irritados, porque eles perceberiam algo absurdo. Luffy havia convidado um completo desconhecido para sua tripulação sem sequer saber quem ele era. Mesmo desconfiados, Roger decidiria esconder sua verdadeira identidade. Ele apenas responderia: "Meu nome é D." A tripulação ainda não fazia ideia de quem aquele homem realmente era. Mas uma coisa era certa: a jornada dos Chapéus de Palha acabava de mudar completamente. Mesmo sendo mais velho que os outros membros da tripulação, Roger rapidamente começaria a se adaptar ao grupo. Seu jeito brincalhão, sua personalidade alegre e sua forma despreocupada de enxergar o mundo fariam com que ele combinasse perfeitamente com os Chapéus de Palha. Na aproximação da Montanha Reversa, todos esperariam que Nami explicasse como funcionavam as correntes daquele lugar. Mas nessa realidade, quem tomaria a frente seria Roger. Com sua enorme experiência navegando pelos mares, ele explicaria que a Grand Line não seguia as regras normais da navegação. As correntes reversas daquela montanha eram apenas o primeiro desafio de um oceano cheio de perigos. Roger então alertaria todos. A Grand Line não era um lugar para piratas comuns. Ali estavam alguns dos homens mais perigosos do mundo. Muitos entravam buscando fama e riquezas, mas poucos conseguiam sobreviver. Porém, ao invés de sentir medo, Luffy ficaria ainda mais animado. Quanto maior o perigo, maior era sua vontade de seguir em frente. Observando aquela reação, Roger sorriria. Naquele momento, ele teria certeza de uma coisa. Ele havia escolhido o garoto certo para acompanhar. Assim como na história original, os Chapéus de Palha colocariam um pé no barril e declarariam seus sonhos antes de entrar oficialmente na Grand Line. Cada membro revelaria aquilo que desejava conquistar. Quando chegasse sua vez, Roger surpreenderia todos. Seu sonho não seria encontrar tesouros, nem conquistar territórios. Ele diria que queria reencontrar seus antigos amigos. Pessoas que fizeram parte da sua antiga jornada. Depois de atravessar a Montanha Reversa, o grupo chegaria ao outro lado e encontraria uma criatura gigantesca. Uma baleia enorme bloqueava o caminho. Era Laboon. Enquanto alguns membros da tripulação ficariam assustados com o tamanho do animal, Luffy faria aquilo que só ele faria. Ele simplesmente avançaria e daria um soco em Laboon. A situação seria tão absurda que Roger começaria a rir sem conseguir parar. A confusão faria com que todos acabassem sendo engolidos pela enorme baleia. Dentro de Laboon, eles encontrariam um homem conhecido, Crocus. Mas para Roger, aquele encontro teria um significado muito maior. Ele ficaria completamente surpreso ao perceber que havia reencontrado um dos antigos membros dos piratas do Roger tão rapidamente. Como era de se esperar, Roger imediatamente tentaria convencer Crocus de que ele era realmente o mesmo homem que navegou ao seu lado anos atrás. Mas Crocus obviamente não acreditaria. Para ele, Roger estava morto. Não existia nenhuma possibilidade daquele estranho ser o antigo rei dos piratas. Enquanto o restante da tripulação lidava com os problemas envolvendo a Baroque Works, Roger ficaria ao lado de Crocus ajudando a cuidar de Laboon. Afinal, ele conhecia muito bem aquela baleia e sabia o quanto ela era importante. A história seguiria de forma parecida até o momento em que Vivi fosse capturada. Com Vivi e Mister 9 presos, Roger decidiria resolver a situação. Ele diria que poderia acalmar Laboon usando um pouco de hack. Afinal, uma pequena demonstração de força seria suficiente para controlar a situação. Mas Luffy recusaria. Como sempre, ele queria resolver as coisas do seu próprio jeito. Antes de partir, Roger teria uma última conversa com Crocus. Ele pediria desculpas por ter deixado ele e os outros membros dos piratas do Roger tão cedo. Mas como sempre, Roger não perderia a oportunidade de brincar. Ele provocaria Crocus dizendo que talvez, se ele fosse um médico melhor, poderia
poderia até ter encontrado uma cura para sua doença. Ao ouvir aquilo, Crocus ficaria completamente paralisado, porque poucas pessoas no mundo sabiam sobre a doença de Roger antes de sua morte. Aquele detalhe era algo que praticamente ninguém conhecia. Mas antes que Crocus pudesse fazer qualquer pergunta, os Chapéus de Palha já teriam partido. Depois do encontro com Crocus, a jornada dos Chapéus de Palha continuaria seguindo um caminho parecido com a história original. A próxima parada seria Whiskey Peak, e assim como Luffy, Roger acabaria caindo facilmente na armadilha dos caçadores de recompensa. Mesmo sendo um dos homens mais perigosos da história, ele ainda possuía uma característica que nunca mudou: seu amor por festas e bebidas. Roger acabaria bebendo muito mais do que deveria e apagaria completamente. Quando acordasse no dia seguinte, ele não teria ideia do que havia acontecido, mas ficaria completamente surpreso ao descobrir uma informação importante. A garota que estava viajando com eles não era apenas uma simples aventureira. Vivi era a princesa de Alabasta. Ao saber que o reino dela estava em perigo, Roger não teria dúvidas. Ele apoiaria imediatamente a decisão de Luffy de ajudá-la. Afinal, ele conhecia muito bem o peso de proteger aqueles que eram importantes. Então, os Chapéus de Palha seguiriam rumo ao reino de Alabasta. Mas durante a viagem, uma nova presença surgiria: Nico Robin. Quando Robin aparecesse pela primeira vez no navio, Roger seria o primeiro a reagir. Em um instante, ele puxaria sua espada e colocaria a lâmina próxima ao pescoço dela. A tripulação ficaria surpresa com aquela atitude. Robin, por outro lado, sentiria imediatamente algo diferente. A pressão daquele homem era absurda. Mesmo sem Roger demonstrar todo o seu poder, sua presença carregava uma força que poucos no mundo poderiam suportar. Por alguns segundos, Robin ficaria completamente imóvel. Mas então Roger começaria a rir. Ele abaixaria sua espada e revelaria que não tinha intenção nenhuma de machucar uma mulher. Apenas queria descobrir quais eram as verdadeiras intenções dela. Aproveitando aquela distração, Robin conseguiria escapar. Enquanto isso, os Chapéus de Palha continuariam sua viagem até a próxima ilha, Little Garden. Ao chegar no local, Roger seria um dos primeiros a sair do navio junto com Luffy, e logo eles encontrariam dois gigantes lendários, Dory e Broggy. No instante em que visse os dois guerreiros, Roger ficaria surpreso. Ele já conhecia aqueles gigantes há muitos anos, mas o que mais chamaria sua atenção seria descobrir que o duelo entre eles ainda continuava. Depois de tanto tempo, eles ainda lutavam pela mesma honra. Roger então explicaria para a tripulação a importância daquela batalha. Para Dory e Broggy, aquele confronto não era apenas uma luta, era uma promessa, um compromisso que eles carregavam há décadas. Porém, a tranquilidade da ilha acabaria quando a Baroque Works aparecesse para interferir. E isso faria Roger perder completamente a paciência. Ele não suportava ver pessoas destruindo o orgulho e a honra de guerreiros que respeitava. Enquanto procurava quem estava por trás daquilo, Mr. 3 tentaria atacá-lo de surpresa, mas Roger simplesmente seguraria a cera criada pelo inimigo com as próprias mãos e a destruiria como se não fosse nada. Então ele usaria um de seus golpes mais famosos, o poderoso Golpe Divino. O impacto seria tão forte que toda a ilha sentiria o tremor. Mr. 3 ficaria completamente apavorado. Porém, no último instante, Roger controlaria sua força. Ele não queria matar aquele homem. Enquanto isso, Zoro cuidaria de Mr. 5 e Miss Valentine. E Miss Golden Week, ao sentir a presença esmagadora de Roger, decidiria fugir imediatamente. Ela sabia que enfrentar aquele homem seria praticamente uma sentença de morte. Depois que tudo fosse resolvido, os Chapéus de Palha comemorariam junto com Dory e Broggy enquanto esperavam o log pose se ajustar. Antes de partirem, os dois gigantes conversariam com Roger. Eles perceberiam algo estranho. Aquele homem parecia muito mais poderoso do que todos os outros membros da tripulação juntos, e sua presença lembrava alguém que eles haviam conhecido muitos anos atrás. Roger fingiria não entender. Ele apenas diria que provavelmente estavam confundindo ele com outra pessoa. Mas Dory e Broggy sabiam. Aquele homem escondia um grande segredo. Pouco tempo depois, assim como na história original, Nami ficaria doente. E dessa vez, Roger seria quem sugeriria o próximo destino: a Ilha Drum. Ele sabia que aquele lugar já havia sido famoso por possuir alguns dos melhores médicos do mundo. Então a tripulação seguiria para lá. A partir daquele momento, a história continuaria quase da mesma forma. Roger observaria Luffy e os outros enfrentarem seus desafios, vendo de perto o tipo de pessoas que estavam seguindo aquele jovem pirata. E quando Nami fosse finalmente curada, um novo membro entraria para a tripulação: Tony Chopper. Com o médico Ren agora fazendo parte do bando, os Chapéus de Palha finalmente estariam prontos para continuar sua viagem até Alabasta. E é aqui que a história ficaria ainda mais interessante. Porque finalmente aconteceria o encontro que o mundo nunca imaginou. O reencontro entre Goldie Roger e seu próprio filho, Portgas de Ace. Mas como seria esse primeiro encontro?
Assim que Roger visse Ace pela primeira vez, algo estranho aconteceria. Mesmo sem entender o motivo, ele sentiria uma conexão imediata. Era como olhar para uma versão mais jovem de si mesmo. O jeito de agir, a personalidade, a maneira de encarar o mundo. Tudo parecia familiar demais. E Ace também perceberia isso. Ele comentaria como os dois eram estranhamente parecidos, algo que deixaria Roger ainda mais confuso. Então, Luffy explicaria que esse era justamente um dos motivos de ter convidado Roger para entrar na tripulação. Ele lembrava muito Ace. Durante a conversa, Luffy acabaria chamando Ace pelo seu nome completo pela primeira vez. Portgas de Ace. E naquele instante, tudo faria sentido para Roger. O nome, a semelhança. A conexão que ele sentia. Aquele jovem na sua frente era seu filho, Ace. Roger ficaria completamente sem reação. Pela primeira vez em muito tempo, o antigo rei dos piratas não saberia o que dizer. Então, ele faria uma pergunta que carregava muito peso. Ele perguntaria a Ace o que achava do próprio pai, mas Ace ficaria em silêncio. Ele não responderia. Percebendo o clima estranho, Luffy explicaria: Ace odeia o pai dele, e diria para Roger parar de fazer perguntas desse tipo. Naquele momento, Roger sentiria uma culpa enorme. Ele entenderia que seu filho nunca teve uma vida normal. Tudo por causa do sangue que carregava. Ser filho do rei dos piratas transformou Ace em um alvo desde o nascimento. Quando Ace começasse a se afastar, Roger sentiria uma enorme vontade de revelar a verdade. Queria dizer que era seu pai. Queria explicar tudo, mas ele permaneceria calado. Porque tinha medo. Medo de que contar a verdade apenas tornasse a vida de Ace ainda mais difícil. Pouco tempo depois, os Chapéus de Palha chegariam a Rainbase. Assim como na história original, quase todos acabariam caindo na armadilha de Crocodile. Mas existiria uma grande diferença. Roger não seria capturado. Graças ao seu domínio do hack da observação avançado, ele conseguiria prever a armadilha antes que acontecesse. Enquanto a tripulação estivesse presa, Robin conversaria com Crocodile e comentaria algo importante. O pirata mais perigoso daquele grupo ainda estava livre, e estava andando pelo cassino. No momento em que ela terminasse de falar, a porta se abriria. Roger entraria tranquilamente no local. A presença dele surpreenderia tanto Robin quanto Crocodile. Sem perder tempo, Crocodile atacaria usando seus poderes de areia, mas seria inútil. Nenhum golpe conseguiria sequer arranhar Roger. O antigo rei dos piratas caminharia lentamente até a prisão onde Luffy estava preso, e com as próprias mãos destruiria a cela. Crocodile perceberia que aquela batalha não fazia sentido, então fugiria. Roger permitiria que Luffy fosse atrás dele. Enquanto isso, ele levaria Vivi até o palácio para garantir sua segurança. Chegando lá, Roger usaria novamente sua visão do futuro para encontrar a bomba escondida. Em poucos instantes, ele descobriria sua localização e desarmaria o plano de Crocodile. Com a situação controlada, Roger decidiria procurar Luffy. Mas durante o caminho, acabaria encontrando a caverna secreta onde estava o Poneglyph. E chegaria exatamente no momento certo. Robin e Cobra estariam em perigo. Roger descobriria que Crocodile havia traído Robin depois que ela revelou o conteúdo do Poneglyph. Então, ele apenas observaria enquanto Luffy enfrentava o inimigo. Crocodile surgiria novamente do chão, mas seria recebido pelos golpes do Chapéu de Palha. Com uma sequência de ataques poderosos, Luffy lançaria Crocodile pelos ares. A cena faria Roger cair na gargalhada. Ele ficaria impressionado. Aquele garoto havia derrotado sozinho um dos piratas mais perigosos da época. Mais uma vez, Roger teria certeza. Luffy era diferente. Depois da batalha, os Chapéus de Palha permaneceriam alguns dias descansando no Palácio Real de Alabasta. Durante esse período, Roger conversaria várias vezes com Robin. Ele tentaria convencê-la a entrar para a tripulação, mas o motivo dele seria muito específico. Roger sabia que, no futuro, os Chapéus de Palha precisariam de alguém capaz de ler os Poneglyphs. Sem isso, jamais conseguiriam chegar até Laugh Tale. Robin ficaria desconfiada. Afinal, aquele homem sabia informações demais. Ele conhecia detalhes sobre o mundo perdido e a verdadeira história. Parecia saber muito mais do que deveria. Mas Roger apenas sorriria e diria que, no momento certo, tudo faria sentido. Depois disso, ele conseguiria convencer Robin. E assim como aconteceu originalmente, Luffy aceitaria ela imediatamente. Agora, os Chapéus de Palha estavam ainda mais próximos de encontrar o maior segredo do mundo. Depois de deixar Alabasta para trás, os Chapéus de Palha seguiriam rumo a Jaya. Mas a viagem tomaria um rumo inesperado quando uma enorme embarcação caísse do céu diante deles. A situação deixaria todos completamente confusos. Porém, Roger entenderia imediatamente o que aquilo significava. A existência de uma ilha no céu era algo que poucos acreditavam. E se eles realmente quisessem chegar até lá, precisariam usar um método extremamente perigoso: a corrente ascendente, o Knock Upstream. Quando Roger explicasse o plano, quase todos ficariam contra a ideia. Afinal, subir para o céu usando uma corrente
corrente marítima gigantesca parecia uma loucura, mas Luffy teria exatamente a reação esperada. Ele ficaria animado. Quanto mais impossível fosse a aventura, mais ele queria participar. Vendo aquela empolgação, Roger apenas sorriria. Era exatamente esse espírito que ele procurava. Nesse momento, Chopper ficaria curioso. Ele perguntaria como Roger sabia tantas coisas sobre lugares que poucos conheciam. O restante da tripulação também ficaria interessado. Mas Roger apenas daria uma resposta simples. Diria que, quando era jovem, viajou por muitos lugares. Sem revelar sua verdadeira identidade, ele esconderia novamente seu passado. Então os Chapéus de Palha enfrentariam o Knock Upstream e seriam lançados diretamente para Skypiea. Ao chegar na Ilha do Céu, Roger deixaria Luffy resolver a maior parte dos acontecimentos. Ele sabia que aquele garoto precisava criar sua própria história. Por isso, ele apenas observaria enquanto Luffy enfrentava Enel. E quando o deus de Skypiea fosse finalmente derrotado, Roger perceberia algo ainda mais importante. Durante a comemoração, ele observaria Luffy dançando próximo à fogueira, e por um breve momento, ele enxergaria algo diferente nele, uma presença antiga, uma energia que parecia existir há séculos. Nika. Naquele instante, Roger entenderia. Luffy não era apenas um pirata qualquer. Ele era a pessoa que o mundo estava esperando. O homem destinado a trazer uma grande mudança e desafiar o governo mundial. O mesmo espírito de liberdade que Roger procurou durante toda a sua vida estava diante dele. Depois de retornarem de Skypiea, Roger incentivaria Luffy a participar do Davy Back Fight contra Foxy. O motivo era simples. Ele sentia nostalgia. Durante sua juventude, Roger também havia participado de vários desses desafios entre piratas. Era uma tradição antiga dos mares, e ele queria sentir aquela emoção novamente. Dessa vez, porém, a competição seria completamente diferente. Com Roger ao lado dos Chapéus de Palha, o resultado seria praticamente decidido antes mesmo de começar. A tripulação venceria todas as provas, e Foxy ficaria tão assustado com a presença de Roger que nem tentaria trapacear. Depois da vitória, os Chapéus de Palha continuariam sua jornada, mas logo encontrariam alguém muito mais perigoso, um almirante da marinha. Kuzan, conhecido como Aokiji. No instante em que Roger sentisse a força daquele homem, ele perceberia que a situação era diferente. Então ele avisaria Luffy e os outros. Eles deveriam ficar afastados. Aquele inimigo não era alguém para enfrentar naquele momento. Roger então liberaria uma pequena parte do seu hack do rei. A pressão seria tão intensa que até Aokiji ficaria surpreso. Mesmo sendo um dos maiores nomes da marinha, ele sentiria claramente o peso daquela presença. Aokiji atacaria usando seus poderes de gelo, mas Roger bloquearia cada golpe com facilidade. A diferença de experiência entre os dois era enorme. Depois de alguns confrontos, Aokiji perceberia que continuar lutando não traria nenhum resultado. Então ele recuaria. Antes de partir, porém, deixaria um aviso para Luffy. Ele deveria tomar cuidado, não apenas com Robin, mas também com Roger. Afinal, aquele homem escondia muitos segredos. Depois que Aokiji fosse embora, os Chapéus de Palha ficariam impressionados. Eles nunca tinham visto alguém enfrentar um almirante daquela forma. Então perguntariam a Roger sobre aquela força misteriosa que ele havia usado. Roger explicaria o básico sobre o hack, o poder da vontade, uma habilidade que todos possuíam, mas poucos conseguiam despertar e dominar. Ele também prometeria que, quando chegasse o momento certo, treinaria cada um deles. A próxima parada seria Waterset. O Going Merry precisava urgentemente de reparos, e Roger sabia que naquele lugar existia alguém capaz de consertar o navio. Durante o caminho, tudo parecia tranquilo, até que um enorme trem marítimo quase atingisse o navio. Roger ficaria tão surpreso quanto os outros. Mesmo tendo viajado pelo mundo inteiro, aquela seria a primeira vez que ele via algo parecido. Ao chegarem na estação, Roger reconheceria uma pessoa conhecida, Kokoro. Ele lembraria imediatamente do período em que conheceu Tom. Então perguntaria sobre seu antigo amigo, mas a resposta deixaria Roger abalado. Tom havia partido. Ao descobrir tudo o que aconteceu com seu velho companheiro, Roger sentiria uma enorme culpa. Ele carregaria aquele peso por alguns momentos. A tristeza seria tão grande que ele nem sairia do navio. Enquanto isso, deixaria o restante da tripulação explorar Waterset. Enquanto os Chapéus de Palha exploravam Waterset, Roger finalmente descobriria toda a verdade sobre Robin. Ele descobriria que ela havia sido capturada pela CP9 e entenderia o motivo de ela ter escolhido se afastar. Além disso, ele também ficaria sabendo da triste situação do Going Merry. O navio que carregou a tripulação durante toda aquela jornada estava chegando ao seu limite. Nesse momento, Roger perceberia algo importante. Mesmo sendo o rei dos piratas, ele entendia o valor de uma despedida. Ele sabia que algumas coisas precisavam chegar ao fim para que novas aventuras pudessem começar. Quando Luffy e Usopp entrassem em conflito sobre o destino do Going Merry,
Roger seria quem aconselharia os dois. Ele sugeriria que resolvessem aquilo da única forma que ambos entenderiam: uma batalha. Roger respeitaria profundamente a decisão de Luffy. Não era fácil abandonar algo que fazia parte da sua história, mas também admiraria a determinação de Usopp em lutar por aquilo que amava. A partir dali, os acontecimentos seguiriam de maneira parecida com a história original, até que chegaria o momento do confronto contra a CP9. Quando Roger percebesse que Luffy e Zoro estavam enfrentando dificuldades contra seus inimigos, ele finalmente decidiria agir. Afinal, ele não poderia simplesmente assistir seus companheiros perderem. Com apenas alguns movimentos rápidos de espada, Roger derrotaria todos os membros da CP9, sem esforço, sem sequer demonstrar todo o seu verdadeiro poder, mas ele faria isso de propósito. Roger não queria revelar completamente sua força. Ele sabia que aquela era a jornada de Luffy, não a dele. Então permitiria que os agentes acertassem alguns golpes apenas para esconder sua verdadeira capacidade. Ao ver o quanto os Chapéus de Palha lutaram para trazer Robin de volta, ela finalmente quebraria sua barreira emocional. Robin choraria e aceitaria retornar oficialmente para a tripulação. Depois de salvar Iceberg, Roger acabaria chamando a atenção de Franky. O homem que era discípulo de Tom ficaria sabendo que Roger havia protegido a vida do prefeito de Water 7. Então ele decidiria encontrá-lo pessoalmente para agradecer. Durante a conversa, Franky revelaria seu passado, e Roger perceberia algo especial nele. Ele era exatamente como Tom, um homem que colocava sua alma naquilo que construía. Ao descobrir que Franky era discípulo do antigo construtor do Oro Jackson, Roger ficaria emocionado. Ele revelaria que conheceu Tom muitos anos atrás, e então faria um convite inesperado. Ele convidaria Franky para viajar com eles. Luffy, como sempre, apoiaria imediatamente a ideia. Para ele, se Roger achava que Franky era importante, então ele deveria fazer parte do bando. Depois de alguns dias se recuperando em Water 7, a tripulação continuaria sua jornada. Mas então uma presença conhecida apareceria. O homem que tinha uma ligação muito especial com Luffy. Monkey D. Garp, o lendário herói da marinha, chegaria ao local. E no momento em que Roger sentisse sua presença, seu corpo inteiro congelaria. Pela primeira vez desde que voltou à vida, Roger demonstraria medo, porque aquele era um dos poucos homens no mundo capazes de rivalizar com ele. Seu antigo inimigo, seu velho rival, Garp. Roger ficaria tão surpreso quanto todos ao descobrir que Luffy era neto de Garp. Naquele momento, ele finalmente entenderia de onde vinha todo aquele talento absurdo do garoto. A força, a determinação, a vontade de nunca desistir. Tudo começava a fazer sentido, mas Roger perceberia que não poderia deixar Garp descobrir quem ele realmente era. Então ele sairia rapidamente do local antes que o velho marinheiro percebesse sua presença. Enquanto esperava escondido até Garp ir embora, Roger acabaria encontrando dois jovens marinheiros, Helmeppo e Kobe. Observando Kobe por apenas alguns instantes, Roger perceberia algo especial nele. Mesmo sendo inexperiente, aquele garoto possuía uma grande força de vontade. Roger enxergaria nele o potencial para no futuro se tornar alguém tão importante para a marinha quanto Garp. Pouco depois, Garp terminaria sua conversa com Luffy e começaria a deixar o local. Mas antes de partir, ele sentiria algo. Uma presença familiar, uma pressão que ele conhecia muito bem. Ao olhar para fora, Garp encontraria Roger escondido. Imediatamente seu rosto mudaria. Aquela aura, aquele sentimento, era impossível. Então Garp perguntaria a Luffy: quem é esse homem? Luffy responderia da maneira mais simples possível. Diria que ele era apenas um companheiro que conheceu durante sua viagem. Garp ficaria em silêncio por alguns segundos. Depois, aceitaria que Luffy continuasse sua jornada, mas faria uma observação: ele poderia deixar Luffy partir. Porém, teria que capturar aquele seu amigo. Como era esperado, Luffy recusaria imediatamente. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, Roger e Garp avançariam um contra o outro. Seus punhos colidiriam, e o choque entre os dois Haki do Rei seria tão poderoso que uma onda de impacto atravessaria toda a região. A ilha inteira sentiria aquele confronto. A batalha rapidamente ficaria séria, e enquanto Roger sorria durante a luta, Garp teria uma visão do passado. Por um instante, ele enxergaria novamente o homem que enfrentou durante tantos anos. O verdadeiro Roger. Enquanto mantinha Garp ocupado, Roger gritaria para os outros prepararem o navio. Eles precisavam escapar imediatamente. A tripulação começaria uma busca desesperada por uma embarcação. Até que Franky revelaria seu maior projeto, o Thousand Sunny. Todos embarcariam rapidamente. E no último instante possível, Roger saltaria para dentro do navio enquanto Garp permaneceria parado na costa. Com o Sunny pronto para fugir, Roger caminharia até a parte da frente do navio. Ele ficaria observando Garp de longe. Então levantaria sua espada e liberaria uma enorme onda do seu verdadeiro Haki do Rei. A pressão seria gigantesca. Antes de partir, Roger ainda provocaria. Mesmo depois de tantos anos,
Garp continuava sendo um homem extremamente forte. O velho marinheiro ficaria completamente surpreso. Mas no fundo, ele já sabia. Aquele era realmente o mesmo Roger que ele enfrentou no passado. O rei dos piratas havia retornado. Por isso, Garp decidiria não agir impulsivamente. Ele voltaria para a base da marinha e começaria a planejar seu próximo movimento. Enquanto isso, os chapéus de palha seguiriam viagem. Logo eles entrariam no perigoso Triângulo Florian. Roger avisaria todos para ficarem atentos. Aquele lugar era conhecido pelos desaparecimentos misteriosos de navios. Pouco tempo depois, eles encontrariam um navio fantasma. Era o antigo navio dos piratas Rumbar, e dentro dele estava alguém que mudaria a jornada deles. Brook. Assim que conhecesse o músico esqueleto, Roger rapidamente criaria uma conexão com ele. Afinal, os dois pertenciam a uma geração antiga de piratas. Ambos conheciam histórias de uma época que poucos ainda lembravam. Ao perceber que os inimigos em Thriller Bark não eram tão poderosos, Roger tomaria uma decisão. Aquela seria uma ótima oportunidade para a tripulação evoluir. Então ele começaria a ensinar os conceitos básicos de hack, usando os subordinados de Moria como treinamento. A história de Thriller Bark seguiria de maneira parecida, mas com uma grande diferença. Roger estaria ali. Quando Oars aparecesse, Roger ajudaria a derrotá-lo. Luffy nem precisaria usar a transformação Nightmare. Depois que Moria fosse derrotado, um novo inimigo surgiria, Bartholomew Kuma. No momento em que sentisse o poder de Roger, Kuma atacaria imediatamente, mas seus ataques não conseguiriam atravessar a defesa do antigo rei dos piratas. Nem mesmo seu poder da Nikyu Nikyu no Mi seria suficiente. Kuma tentaria separar Roger da tripulação usando suas habilidades, mas o hack superior de Roger impediria. Sem conseguir cumprir seu objetivo, Kuma decidiria recuar. Na manhã seguinte, os Chapéus de Palha comemorariam a vitória, e Roger teria uma surpresa. Ele descobriria que Brook era o último sobrevivente dos piratas Rumbar, a mesma tripulação que Crocus procurava há tantos anos. Com o treinamento de Roger deixando todos mais fortes, o bando finalmente seguiria para Sabaldi. Ao chegar em Sabaldi para revestir o navio, os Chapéus de Palha entrariam no bar de Shaq, e no momento em que Roger visse quem estava atrás do balcão, ele ficaria completamente surpreso. Shaq. Ele imediatamente ficaria sem jeito. A dificuldade de esconder sua identidade aumentaria ainda mais. Durante a conversa, eles descobririam que Rayleigh havia desaparecido recentemente. Então Roger afirmaria com confiança. Ele sabia exatamente onde encontrar seu antigo braço direito, e levaria todos diretamente até ele. O problema? Roger nunca foi conhecido por ser o pirata mais inteligente. Depois de perceber que sua ideia não fazia sentido, ele ficaria envergonhado e pediria desculpas. A história continuaria seguindo o caminho original. Kami seria capturada, e os Chapéus de Palha chegariam ao leilão humano. Roger inicialmente ficaria tranquilo. Esperaria Kami aparecer para resolver tudo, mas perceberia algo. Luffy estava ficando cada vez mais irritado. E então aconteceria, exatamente como no passado. Luffy perderia a paciência e acertaria um soco no rosto de Saint Charlos. Roger começaria a rir. Aquela atitude era exatamente o tipo de coisa que ele esperava do garoto. Então ele caminharia até Kami e, usando o hack, destruiria facilmente o colar explosivo preso nela. Nesse momento, uma presença conhecida surgiria. Rayleigh. Roger olharia para ele e brincaria. Desculpa por estragar sua entrada dramática. Rayleigh se aproximaria lentamente, e aos poucos perceberia algo impossível. Ele estava olhando para uma versão jovem do seu antigo capitão. As memórias voltariam imediatamente. Seus olhos ficariam cheios de lágrimas. Ele seguraria Roger e exigiria uma explicação. Como ele ainda estava vivo? Os dois começariam a rir e conversar, relembrando os velhos tempos. Enquanto isso, os Chapéus de Palha apenas observariam sem entender nada. Então Roger apresentaria Rayleigh para sua nova tripulação, os Piratas do Chapéu de Palha. Surpreso com tudo aquilo, Rayleigh comentaria: Shanks realmente escolheu um garoto interessante para herdar o Chapéu de Palha. Mas Nami interromperia a reunião. Eles poderiam conversar depois. Agora precisavam fugir. Roger e Rayleigh começariam a escoltar a tripulação de volta ao bar. Mas antes que chegassem, eles encontrariam 3 grandes ameaças: Kuma, Kizaru e Garp. Depois da fuga de Roger em Water 7, Garp havia seguido os Chapéus de Palha até Sabaody. Ele queria impedir que o antigo rei dos piratas causasse ainda mais problemas. Então Roger e Rayleigh enfrentariam Garp e Kizaru. Enquanto isso, Kuma atacaria os Chapéus de Palha. Assim como na história original, ele derrotaria facilmente todos eles. Um por um, cada membro da tripulação seria enviado para lugares diferentes. Roger ficaria furioso ao ver seus novos companheiros desaparecerem. Mas Kuma revelaria secretamente: eles estavam seguros. Ao ouvir isso, Roger finalmente ficaria tranquilo. E então decidiria lutar sem segurar sua verdadeira força.
Como Roger estava novamente jovem nessa realidade, ele teria vantagem contra Garp. Depois de uma batalha intensa, ele derrotaria o lendário herói da marinha usando seu poderoso golpe, o Golpe Divino. Depois disso, Roger ajudaria Rayleigh a enfrentar Kizaru. Com os dois grandes nomes da marinha derrotados, Roger, Rayleigh e Shaq deixariam Sabaody. Como permanecer em Sabaody seria perigoso demais, os três decidiriam seguir para Amazon Lily. E por coincidência, eles descobririam que Luffy também havia sido enviado para lá. Depois de revelar que os outros membros da tripulação estavam seguros, Rayleigh tentaria acalmar Luffy. Ele explicaria que antes de reencontrar seus companheiros, ele precisava ficar mais forte. Luffy aceitaria. Mas Roger tomaria uma decisão diferente. Ele recusaria treinar Luffy pessoalmente. O motivo era simples. Roger lutava muito pelo instinto. Ele nunca foi alguém que seguia métodos tradicionais. Por isso, ele acreditava que não seria um bom professor. Então, assim como na história original, seria Rayleigh quem treinaria Luffy. Enquanto permanecesse na ilha, Roger acabaria reencontrando Gloriosa, mas ficaria completamente chocado. A antiga companheira dos Piratas Rocks estava muito diferente. O tempo havia passado, e Roger perceberia que muitas coisas haviam mudado desde sua época. Depois de reencontrar Gloriosa, Roger rapidamente perderia o foco, porque sua atenção seria completamente voltada para outra pessoa, Boa Hancock. Mas antes que pudesse continuar a conversa, Roger receberia uma forte pancada com a bengala. Percebendo o erro, ele começaria a se desculpar. Porém, naquele momento, algo chamaria sua atenção. Um jornal sobre a mesa de Gloriosa. Ao pegar o jornal e ler as notícias, Roger ficaria completamente em choque. Ace havia sido capturado pela marinha. Seu próprio filho estava condenado à execução. Naquele instante, toda a tranquilidade desapareceria. Roger decidiria imediatamente ir atrás dele. Mas antes de partir, ele pediria para Luffy e Rayleigh continuarem o treinamento. Além disso, faria um pedido importante para Gloriosa, Rayleigh e Hancock. Eles não poderiam contar nada para Luffy. Roger sabia que se o garoto descobrisse que Ace estava em perigo, ele tentaria segui-lo sem pensar duas vezes. E naquele momento, Luffy ainda não estava preparado para aquela batalha. Pouco tempo depois, Roger chegaria até Impel Down. Com a ajuda de Boa Hancock, ele conseguiria entrar facilmente na prisão mais segura do mundo. E então começaria uma verdadeira destruição. Andando pelos andares da prisão, Roger derrotaria todos os guardas que aparecessem em seu caminho. Ninguém conseguia impedir o avanço do antigo rei dos piratas. Nem mesmo Magellan seria capaz de pará-lo. Naquela época, os principais almirantes estavam concentrados em Marineford, preparando a guerra. Então praticamente não existia ninguém dentro de Impel Down capaz de enfrentar Roger de igual para igual. O caos tomaria conta da prisão. Cada andar ficaria completamente destruído, até que Roger finalmente encontraria Hannibal. Depois de derrotá-lo, ele conseguiria as chaves para libertar os prisioneiros. Então seguiria para os níveis inferiores em busca de Ace. Mas ao chegar lá, uma surpresa. Ace não estava ali. Foi então que Jinbe revelaria a verdade. Ace nunca esteve em Impel Down. Ele havia sido enviado diretamente para Marineford. O motivo? Garp havia previsto que Roger poderia tentar invadir a prisão para salvar seu filho. Por isso, ordenou que Ace fosse transferido imediatamente. Ao receber essa informação, Roger agradeceria Jinbe e faria um convite inesperado. Ele pediria para o antigo Shichibukai acompanhá-lo até Marineford. Jinbe aceitaria. Com a prisão completamente em revolta, Roger lideraria um exército de prisioneiros em direção aos portões da justiça. Então, mostraria novamente por que era considerado uma lenda. Cobrindo seus punhos com o hack do rei avançado, Roger destruiria completamente os portões, exatamente como o lendário Rox D. Shebeck havia feito no passado. Finalmente, Roger chegaria em Marineford, e lá estaria ele, seu filho, Ace, preso no palco de execução. Ao ver aquela cena, Roger sentiria uma fúria gigantesca. Seu primeiro alvo seria imediatamente Garp. Os dois velhos rivais voltariam a se enfrentar. A batalha começaria enquanto os dois discutiam. Roger gritaria com Garp por ter quebrado sua promessa. Ele havia confiado que Ace seria protegido, mas Garp responderia que Ace havia escolhido seu próprio caminho, que ele decidiu viver como pirata. O choque entre os dois seria tão poderoso que toda Marineford sentiria o impacto. Os soldados seriam obrigados a se afastar. Enquanto isso, Barba Branca observaria tudo completamente incrédulo. Ele começaria a perceber que os rumores sobre o retorno de Roger talvez fossem verdadeiros. Mas no meio daquela confusão, Akainu tentaria aproveitar a oportunidade. O almirante lançaria um enorme punho de magma diretamente contra Ace. Porém, antes que o ataque acertasse o alvo, Marco apareceria e bloquearia o golpe. Roger continuaria enfrentando Garp. E mais uma vez, mostraria sua superioridade. O antigo herói da marinha acabaria derrotado e ficaria incapaz de continuar lutando pelo restante da guerra. Então, uma nova presença surgiria. Barba Branca. O homem mais forte do mundo saltaria de seu navio, e seu confronto com Roger começaria. As duas lâminas se chocariam. O impacto dividiria o céu acima de Marineford. Mas depois de alguns segundos, Barba Branca sorriria.
ele abaixaria sua arma. Aquele golpe não era para derrotar Roger. Ele apenas queria confirmar uma coisa: se aquele homem realmente era o antigo rei dos piratas. Depois de perceber que era verdade, Barba Branca apontaria algo importante. Os dois tinham o mesmo objetivo: salvar Ace. Então os dois lendários piratas decidiriam lutar juntos. Quando Kizaru e Aokiji se aproximassem, Barba Branca daria uma ordem: Roger deveria ir salvar seu filho. Enquanto isso, ele e sua tripulação segurariam os almirantes. Agradecendo seu antigo rival, Roger avançaria em direção ao palco de execução, mas Akainu surgiria novamente. O almirante tentaria impedir Roger usando outro ataque de magma, mas dessa vez seria diferente. Roger nem sequer recuaria, ele suportaria o golpe, e então responderia com seu ataque mais famoso, Golpe Divino. O impacto seria absurdo. Akainu seria lançado diretamente contra o quartel-general da Marinha. A força da colisão seria tão grande que o próprio prédio começaria a desabar sobre ele. Afinal, estamos falando do rei dos piratas no auge da sua força. Derrotar Akainu daquela forma seria apenas uma demonstração do verdadeiro nível de Roger. Com Akainu derrotado, Sengoku perceberia que a situação havia saído completamente do controle. Então ele ordenaria que os Shichibukai entrassem na batalha, mas a maioria deles recusaria. Eles sabiam a verdade. Enfrentar Roger naquele momento seria praticamente uma sentença de derrota. Furioso, Sengoku decidiria agir pessoalmente. Ele transformaria seu corpo na forma do Buda gigante e atacaria Roger. Mas assim como Garp, Sengoku já não estava no auge. Contra um Roger jovem e recuperado, ele não teria chances. O resultado seria inevitável. Sengoku também seria derrotado. No final, a guerra de Marineford se transformaria em uma derrota completa e humilhante para a Marinha. Vendo o caos causado pelo retorno do Rei dos Piratas, Barba Negra tomaria uma decisão. Ele abandonaria a batalha. Ele não queria ser pego no meio da destruição causada por Roger. E nessa realidade, Barba Branca sobreviveria. Finalmente, Roger chegaria até Ace e quebraria suas correntes. Agora não havia mais motivo para esconder a verdade. Roger revelaria: ele era seu verdadeiro pai. No começo, Ace ficaria furioso. Durante toda a sua vida, ele carregou o peso de ser filho de Gold e Roger. Mas então lembraria de tudo. Roger voltou dos mortos, invadiu Impel Down, enfrentou toda a marinha, tudo para salvá-lo. A raiva começaria a desaparecer. Roger pediria desculpas. Ele explicaria que quando se encontraram em Alabasta, não revelou a verdade porque não queria tornar a vida de Ace ainda mais complicada. Com lágrimas nos olhos, Ace abraçaria seu pai em silêncio. Mas Roger faria algo inesperado. Ele não pediria para Ace se juntar a ele. Em vez disso, diria para ele voltar aos piratas do Barba Branca, porque aquela era a sua verdadeira família. Foram eles que estiveram ao lado dele quando Roger não pôde estar. Roger então se despediria e diria que esperava encontrar Ace novamente algum dia. Nesse momento, uma nova tripulação chegaria à costa. Os Piratas do Ruivo. Roger imediatamente reconheceria seu antigo aprendiz, Shanks. Ao ver que ele havia se tornado um dos Yonkou, Roger começaria a rir. Ele ficaria orgulhoso. Shanks, por outro lado, ficaria completamente sem palavras. Seu antigo capitão estava parado diante dele. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, Roger entraria no navio e faria apenas um pedido: que trouxessem a melhor bebida. Eles tinham muitos anos para colocar a conversa em dia. Depois de ouvir toda a história sobre o retorno de Roger, Shanks começaria a rir. Ele diria que provavelmente era o destino. Roger encontrou Luffy, entrou para sua tripulação, e agora tudo fazia sentido. Depois de alguns dias conversando e relembrando o passado, os Piratas do Ruivo levariam Roger novamente até Amazon Lily. Ao retornar, Roger finalmente contaria a Luffy a grande notícia: Ace estava salvo. Mas a reação de Luffy seria exatamente o esperado. Ele daria um soco em Roger. O motivo? Ele havia escondido uma informação extremamente importante. Roger ficaria irritado. Então liberaria uma pequena quantidade de hack e afastaria Luffy. Ele explicaria: Luffy ainda era fraco demais. Se tivesse ido para Marineford naquele momento, apenas atrapalharia. O garoto perceberia que Roger estava certo. Então pediria desculpas e agradeceria por ter salvado seu irmão. Depois daquela conversa, Luffy voltaria imediatamente ao seu treinamento. Ele faria uma promessa: ficaria forte o suficiente para proteger todas as pessoas que ama. A partir dali, o tempo passaria de forma parecida com a história original. Cada membro dos Chapéus de Palha treinaria durante os próximos 2 anos e voltaria muito mais poderoso. Mas existiria uma grande diferença. Roger ainda estaria presente. De vez em quando, ele ajudaria Luffy nos treinamentos, servindo como parceiro de batalha. E isso mudaria completamente o nível do futuro Rei dos Piratas. Luffy aprenderia muito mais rápido. Seu domínio do hack seria muito superior. Sua força física alcançaria um nível absurdo. Depois de 2 anos, Rayleigh e Roger transformariam Luffy em um verdadeiro monstro de batalha. Após o fim do treinamento, a tripulação retornaria para Sabaody. Enquanto Rayleigh voltaria a trabalhar no bar, Roger e os outros Chapéus de Palha seguiriam rumo à Ilha dos Homens-Peixe. Mas dessa vez a situação seria completamente diferente. Como Barba Branca ainda estaria vivo e continuaria protegendo a ilha, ninguém teria coragem de ameaçar aquele lugar.
Rod Jones e Vanderdecken sequer tentariam iniciar uma revolta. Sem uma grande batalha acontecendo, os Chapéus de Palha apenas explorariam a ilha tranquilamente. Durante a visita, Roger reencontraria o Rei Netuno e finalmente revelaria sua verdadeira identidade. Ao descobrir que aquele homem era realmente o antigo Rei dos Piratas, Netuno ficaria completamente surpreso. Mas Roger teria uma notícia ainda mais importante. Ele descobriria que Shirahoshi havia nascido exatamente como a antiga profecia dizia. A princesa Poseidon finalmente existia. Roger então diria algo que deixaria Netuno sem palavras. Sua filha e o jovem que ele havia levado até aquela ilha seriam responsáveis por mudar o destino do mundo. Ao ouvir aquilo, Netuno comemoraria e passaria a noite inteira bebendo com Roger. No dia seguinte, os Chapéus de Palha continuariam sua jornada. Finalmente, eles entrariam no novo mundo. Mas seria nesse momento que algo inesperado aconteceria. Sem aviso, Roger se aproximaria de Luffy. Ele pediria para conversar em particular, então faria um pedido surpreendente. Ele queria deixar temporariamente os piratas do Chapéu de Palha. Luffy ficaria confuso, mas aceitaria. Porém, faria Roger prometer uma coisa. Ele teria que voltar algum dia. Mas por que Roger tomaria essa decisão? A resposta era simples. Ele queria que Luffy crescesse sozinho. Roger sabia que se continuasse acompanhando a tripulação durante toda a jornada pelo Novo Mundo, Luffy nunca enfrentaria os mesmos desafios. Ele nunca teria a batalha lendária contra Doflamingo. Nunca precisaria superar seus próprios limites contra Katakuri. E talvez nunca despertasse o Gear 5 contra Kaido. Roger sabia que o destino estava guiando Luffy. Por isso, confiava que o garoto precisava trilhar seu próprio caminho. Mesmo sem sua ajuda. Depois de deixar os Chapéus de Palha, Roger passaria os próximos 2 meses viajando pelo mundo. Seu objetivo era reencontrar os antigos membros dos piratas do Roger. Como Rayleigh já havia contado onde alguns deles estavam, Roger conseguiria encontrá-los rapidamente. A maioria deles havia abandonado a vida de pirata. Alguns construíram famílias, outros simplesmente escolheram viver em paz. E isso deixaria Roger feliz. Ele perceberia que, mesmo depois da sua morte, seus antigos companheiros conseguiram encontrar felicidade. Sua jornada levaria Roger novamente pelo paraíso. Ele reencontraria Crocus. Depois, seguiria até Elbaf para encontrar Gaban. Durante toda essa viagem, Roger teria apenas um objetivo: descobrir como ele e seus antigos companheiros poderiam ajudar Luffy, o novo Joy Boy. Mas durante essas conversas, Roger receberia uma notícia dolorosa. Ele descobriria que Oden havia morrido. O samurai havia sido executado enquanto tentava proteger seu país de Kaido. Ao saber disso, Roger ficaria destruído. Ele sentiria que parte da culpa era dele. Se estivesse presente, talvez pudesse ter ajudado seu antigo companheiro. Certa manhã, Roger acordaria e pegaria o jornal. Mas no instante em que lesse a primeira página, ele derrubaria seu café e começaria a rir sem conseguir parar. A notícia era inacreditável. Kaido e Big Mom haviam sido derrotados, e Luffy havia se tornado um dos 4 imperadores do mar. Mas havia algo que chamaria ainda mais a atenção de Roger: o novo cartaz de recompensa de Luffy. Ao ver aquela imagem, Roger sorriria. Finalmente, o momento havia chegado. Ele iria encontrar o novo Joy Boy. Percebendo que o próximo destino dos Chapéus de Palha provavelmente seria a ilha Egghead, Roger partiria imediatamente para lá. Mas quando se aproximasse de Egghead, algo estranho aconteceria. Roger sentiria uma presença extremamente perigosa vindo da ilha. Uma energia que ele nunca havia sentido antes. Sem perder tempo, ele aceleraria. E chegaria exatamente quando Luffy e sua tripulação estivessem enfrentando os 5 anciões. A situação era crítica, então Roger entraria na batalha. Ele bloquearia vários ataques, e em seguida atacaria Saturn. Sua espada atravessaria o corpo do ancião. Pela primeira vez em muito tempo, alguém conseguiria ferir um dos 5 anciões. Por causa do hack absurdo de Roger, Saturn não conseguiria se regenerar imediatamente. Ele ficaria completamente surpreso. Como alguém conseguiu causar aquele dano? Luffy sorriria ao ver seu antigo companheiro retornar e agradeceria. Roger havia chegado exatamente quando eles mais precisavam. Então Roger se uniria a Emmet. Os dois lutariam juntos contra os 5 anciões e causariam danos enormes aos inimigos. Até que Emmet tomaria uma decisão. Ele liberaria o nó que carregava o hack de Joy Boy. A energia seria tão poderosa que enviaria os anciões de volta para Mary Juice. Enquanto ria, Roger olharia para o céu e provocaria os inimigos. Eles estavam com medo? Então que voltassem. Ele estaria esperando. Pouco tempo depois, Roger também chegaria em Elbaf e ajudaria os Chapéus de Palha contra os Cavaleiros Sagrados e contra Imu. A presença do antigo Rei dos Piratas mudaria completamente o equilíbrio daquela batalha.
Com Roger ao lado de Luffy, o mundo inteiro entenderia que uma nova era havia começado. Porém, como o arco de Elbaf ainda está acontecendo e muitos detalhes sobre Imu, seus poderes e o verdadeiro confronto final ainda não foram revelados, a história termina por aqui. Mas uma coisa é certa, se Gold Roger tivesse renascido na era de Luffy, o destino do mundo de One Piece seria completamente diferente. O antigo rei dos piratas teria a chance de ver com os próprios olhos o homem que herdou sua vontade, o novo Joy Boy, Monkey D. Luffy.